Rapaziada, esse é um nível de comprometimento que muitos atletas não têm hoje em dia. Imagina um ex-atleta tendo esse comprometimento. Só o Zico mesmo, cara. É um exemplo. Esse aí foi o sacrifício que o Zico fez para poder jogar aquela partida, né? O jogo das estrelas, que deu muita alegria para a nação rubro-negra. Ó, parabéns. É um exemplo, foi um exemplo dentro de campo e continua sendo um exemplo fora de campo. Parabéns, Zicão! E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar sobre um vazamento de uma polo que agradou muito a nação rubro-negra, uma polo muito parecida com essa aqui que eu estou vestindo, em relação a contratações, né? Conforme já falei, vamos conversar sobre Caio Jorge, sobre Tati também, que é um atacante que o Flamengo tem o desejo de contratar, sobre o primeiro reforço dentro de campo, que foi o Vitão, até porque, na minha opinião, ele foi o segundo reforço, porque o primeiro mesmo foi o acerto em relação à renovação de contrato do nosso Felipe Luiz. Vou falar para vocês tudo sobre os valores do Vitão e também do nosso atual técnico Filipinho. Essas e outras vocês encontram na Fly Geral TV e se vocês puderem, deixe seu like, se inscreva no canal e editor, solta a vinheta aí pra gente começar a resenhar. E rapaziada, agora apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre um vazamento que agradou muito a nação rubro-negra. Uma polo que foi vazada e uma polo bem parecida com essa aqui, ó. Manto Sagrado de 2026 teve a sua foto divulgada pelo CRF Matos. E na boa, galera, tá lembrando muito o manto de 1981, né? E meteu a gola polo, né? Um pedido antigo da nação rubro-negra. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dá pra gente ver que são 5 listras, né? Relembrando aí os uniformes, os mantos mais clássicos que o Flamengo já teve. E essa gola polo aí, na boa, galera, isso aqui vai ficar espetacular no manto. A gente consegue ver que tem alguns gráficos aqui, né, no fundo do manto, né, uns designers aqui, uns desenhos. Eu gostei muito e pelo que eu tô vendo nos comentários nas redes sociais, a galera ficou maluca. Com certeza, quando o manto chegar nas lojas, rapidamente ele irá se esgotar. Se vocês quiserem ter uma prévia mais ou menos de como vai ficar, só dá uma olhada nesse manto aqui que eu ganhei de um inscrito em 2021. Apenas essa mudança aqui, ó. O símbolo da Adidas não será esse símbolo clássico da Adidas, e sim as 3 listras já consagradas nos últimos anos, tá? É isso. Queria muito saber a opinião de vocês. Gostaram? Aprovaram o novo manto? Eu gostei muito. E a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui na Fly Geral. Não esqueça de deixar elas nos comentários. Volta o cão arrependido, com as suas orelhas tão fartas, com o osso ruído e com o rabo entre as patas. Galera, quem não imaginava que depois de alguns meses o atleta Marcão ofereceria o seu filho novamente ao nosso amado e querido Mengão? Só um insano, só um mineral, um subprotozoário, como diz o Renato, para não imaginar, né, que alguns meses depois o Gerson estaria infeliz na Rússia e clamando pela volta ao Flamengo. Mas adivinhem o que aconteceu? O Flamengo nem atendeu a ligação. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria do Coluna do Fla. Depois de menos de 6 meses na Rússia, o Gerson parece não ter se adaptado ao futebol do país, né? Não é à toa que o Marcão, pai e empresário e atleta, ainda coloca esse adendo, né? E atleta ofereceu o meio-campista ao rubro-negro visando o retorno do Coringa. Segundo informações do canal Paparazzo Rubro-Negro, nosso querido Gabriel Reis, o pai do Gerson procurou a diretoria rubro-negra, o José Boto, e ofereceu o meia de volta ao clube. O pedido do empresário, inclusive, aconteceu antes do fim da temporada de 2025. Contudo, José Boto nem respondeu, deu aquela famosa ignorada no Marcão sobre um possível retorno. Além disso, o Boto, ele não falou sobre essa situação nem com o Mbappé e nem com o Felipe Luiz. Galera, vendemos ele muito bem, né, por 160 milhões, o jogador que não queria ficar no rubro-negro, tinha acabado ali de renovar o seu contrato, mas a gente sabe que as coisas não partem somente do Gerson, e sim também do seu pai, Marcão. Eu concordo com o Boto, mas a resposta do Boto foi a melhor resposta, na minha opinião, possível, né?
Com certeza o Gerson deve estar indo aí ou para o Palmeiras ou muito possivelmente para o Cruzeiro. E a ignorada foi a melhor resposta, na minha opinião. Queria saber a sua. Aceitariam o Gerson de volta? Ou vocês acham, assim como acredito eu, que a maioria da torcida vai falar a mesma coisa, que o tempo do Gerson já passou e que a atitude que ele e o pai tiveram com o Flamengo não foi uma atitude de um jogador que ama as cores rubro-negras, né? Ele sempre rasgou elogios, mas às vezes acaba indo pela cabeça do empresário, que no caso é o seu pai. E agora, rapaziada, falando sobre mercado da bola. Começamos com o pé direito, né? O segundo reforço do Flamengo é o Vitão, porque o primeiro foi a renovação de contrato de um cara que já se tornou uma lenda para a torcida do Flamengo, que é o técnico Felipe Luiz, né? Fez muito pela torcida quando era jogador e agora como técnico está fazendo muito mais. Uma novela que se arrastou por muito tempo, né? Até porque o Felipe Luiz ele já bancava a comissão técnica desde a época que ele chegou para a base rubro-negra, para ser técnico do Sub-17. Então, ele desembolsava uma boa grana do próprio bolso para bancar essa comissão técnica a nível de Europa, né? Um nível, assim, europeu, na minha opinião. Porque o Palanco é um cara frio, gelado, que ajuda muito o Felipe Luiz nas ideias na beira do campo, né? Um dos melhores auxiliares que eu já vi de algum técnico. E em relação o tempo de contrato, Felipe Luiz assinou até 2027. Em relação ao valor do salário, né? Ele ganhava 300 mil como técnico do Flamengo. O valor subiu agora para em torno de 3 milhões, 3 milhões e meio. E um valor que estava sendo discutido ali, que foi um dos entraves, era o valor para ser pago para a comissão técnica. Então isso tudo já foi sanado. É legal também da gente ver a lealdade do Felipe Luiz em relação aos seus auxiliares, ao grupo que ele trouxe com ele para poder ser técnico e tocar essa carreira. Então, na minha opinião, o Flamengo, já que tem condições de pagar isso a um técnico, que pague para um técnico que a gente sabe que já deu certo, que é o Felipe Luiz, que no seu ano de estreia ganhou tudo em relação aos títulos nacionais e também internacionais. Batemos na trave ali no Mundial. Em relação à Copa do Brasil, durante um tempo, o Felipe Luiz ficou como detentor de todos os títulos aqui importantes do Brasil, né? Copa do Brasil, Brasileiro. Agora o Corinthians já venceu o Vasco e a gente passou o bastão aí para o time lá de São Paulo em relação a esse título. E sobre o Vitão, os valores giram em torno de 62 milhões de reais, dá mais ou menos 10 milhões de euros pela contratação desse zagueiro de 25 anos, né? O Flamengo está com um teto ali em relação a contratações para no máximo 26 anos de idade. Então, o Vitão ele se enquadra muito bem nessa categoria. E o Vitão era um desejo antigo do Flamengo. Vitão, que nessa temporada, né, nessa janela, já tinha acertado com o Cruzeiro, mas o Inter viu que valeria muito mais a pena sanar a sua dívida em relação ao Thiago Maia, porque já estava ficando feio, né? Qualquer ato público em relação à parte financeira, calote, todo mundo citava o caso do Thiago Maia, Internacional e Flamengo. O Flamengo vendeu o jogador, eles queriam revender o jogador sem pagar nada para o Flamengo. Complicada essa situação, ainda bem que o fair play financeiro está chegando aqui no Brasil. E sobre o Vitão, né? Excelente contratação, galera. Temos agora uma zaga de respeito. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e Vitão. Para ninguém botar defeito, a mídia portuguesa já está repercutindo que o Flamengo está querendo montar um time incrível, um time insano. E é isso que o Flamengo está fazendo. Já tem um excelente elenco e agora está tentando se reforçar cada vez mais. Então é isso sobre os nossos reforços. Os que já chegaram são muito bem-vindos, né? Como o Vitão e também a renovação de contrato do Felipe Luiz. E com certeza o Flamengo não parará apenas no Vitão. Irá ao mercado contratar com certeza um camisa 9, um centroavante, para fazer sombra ali ao Pedro. Está na mira o Caio Jorge e também o Tati, né? Que é um jogador que está lá na Europa, que agrada muito a torcida do Flamengo. Então, acredito eu que um dos dois, eles irão acabar parando aqui no Ninho do Urubu. E eu acho que é o Caio Jorge, até porque, a princípio, o Caio Jorge está lá no Cruzeiro, batendo o pé e querendo que a sua vontade seja cumprida, né? O Flamengo ofereceu em torno de 30 milhões de euros pelo jogador, né? Existe também uma possibilidade do Cebolinha estar no meio dessa negociação, mas o Cruzeiro ele pede em torno de 50 milhões de euros.
É um valor que está muito distante da realidade? É um valor que está muito distante da realidade. 50 milhões de euros, acredito eu que o Cruzeiro não consiga com nenhum clube, mesmo que seja um clube europeu. Então, o Flamengo é bom nas negociações, né? Ofereceu 30 milhões de euros, e conversando mais um pouquinho, acredito que cheguem a um denominador comum, até para cumprir, né, com a vontade do jogador, porque ninguém quer um jogador infeliz jogando no seu time. Valeu, nação rubro-negra, estamos juntos, fiquem com Deus, tenham uma virada de ano espetacular, e 2026 a gente vai buscar esse Mundial, seja em Tóquio, seja em Dubai, seja em Abu Dhabi, mas a gente está cada vez mais próximo de realizar esse sonho de trazer o mundo novamente.